Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Frequência Rural Podcast, o podcast que conecta direto a agricultura e o campo com a inovação, com o empreendedorismo, com as novidades do setor da agricultura familiar, agroecologia e todos os temas atinentes ao desenvolvimento rural. Hoje o assunto é empreendedorismo no campo, esse que é certamente um dos gargalos da produção agrícola, dos agricultores familiares, dos pequenos produtores que têm que escoar sua produção, têm que aperfeiçoar sua gestão, seu planejamento dos seus negócios rurais. E hoje nós trouxemos aqui o Germano Blum, ele que é gestor do agronegócio no Sebrae Ceará, Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa Brasileira, né? Aqui no nosso estado do Ceará. O Germano é administrador de empresas, especialista em políticas públicas para cidades inteligentes. Vou já perguntar para ele o que é isso. Ele também tem uma especialização em gestão empreendedora e um mestrado em desenvolvimento territorial. Eu acho que o Germano está mais do que credenciado para falar sobre o desenvolvimento do campo. Seja bem-vindo, Germano. Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. É importante a gente discutir esse tema, até porque o campo precisa muito de fazer uma boa gestão para poder tirar bons resultados das suas propriedades, principalmente o pequeno, né? Exatamente. Germano, me diz uma coisa, como é que se insere o Sebrae no apoio ao agronegócio de forma geral, especialmente à agricultura familiar e aos pequenos produtores, né? Como é que o Sebrae se situa nesse universo? A gente no Sebrae, a gente trabalha por território. Por isso que a gente tem aí escritórios regionais nossos espalhados em todo o território do estado do Ceará. E nesses territórios nós definimos também áreas de atuação por gestores, que a gente chama de micro-regiões. Em cada micro-região dessa você vai identificando quais são as principais vocações econômicas. E dentro dessas vocações econômicas você vai definindo a estratégia de atuação do Sebrae. No agro, a gente percebe, principalmente os nossos escritórios regionais, excetuando aqui o de Fortaleza, região metropolitana, ele tem uma vocação muito forte no agro, né? As cadeias produtivas estão muito presentes, tem uma atividade muito, digamos assim, que movimenta a economia desses municípios, e a gente vai elegendo aquelas vocações e trabalhando em basicamente 3 linhas. A gente vai na linha da produção, que aí envolve a tecnologia e a inovação, vai na linha da gestão, que é essa que realmente precisa estar muito atenta, e o mercado, porque o mercado é quem nos traz, digamos assim, os elementos para você preparar os negócios a atender às exigências de mercado. Ele é o termômetro, né? Aquele ambiente que diz assim, o que é que eu quero consumir, o que é que eu quero realmente absorver, o que é que eu quero provocar, o que é que eu quero de qualidade nos produtos. Então o mercado é quem nos dá as regras, digamos assim, para que você se prepare para atender bem, né, o consumidor. O governo está retomando uma política aí de trabalhar a questão do desenvolvimento rural nos territórios, né? E eu acho que o Sebrae já está nessa lógica, né, de uma política territorial que identifica suas vocações e capacidades, como você mesmo disse. Como é que o Sebrae se estrutura para atuar no campo aqui no Ceará? Assim, a gente primeiro olha para as vocações econômicas de cada território. A gente define quais são as políticas do próprio Sebrae de atendimento. A gente procura também organizar em grupos de produtores, principalmente. Grupos, né? A gente cria projetos estruturados, onde a gente discute com esses grupos quais são as suas reais necessidades e, com base nisso, a gente faz um plano de ação, como se fosse um projeto de execução que tem início, meio e fim e define resultados a serem atingidos. Então, essa é a nossa lógica de atuação no campo, para até provocar os produtores, né, os donos de agroindústrias também, de vários segmentos, para que ele perceba, eu estou nesse estágio, eu quero evoluir e eu preciso ter alguns resultados a serem alcançados. Normalmente a gente trabalha com foco em aumento de faturamento e aumento de produtividade. Entendi. E como é que o Sebrae se estrutura? Porque ele trabalha muito em parcerias, né? Parceria com comércio, câmaras de dirigentes lojistas, entidades classistas, né? De forma geral. Como é que se dá essa articulação para que você consiga compreender ali a realidade regional? Nós temos articulações em nível estadual, né? O nosso principal parceiro aqui do agro é a Federação da Agricultura do Estado do Ceará e o Senar, que está atrelado a esse sistema.
Em nível local, a gente muitas vezes faz parcerias com as próprias prefeituras municipais e com as associações dos segmentos. Associação de apicultores, Associação de Produtores de Leite, né? As próprias CDLs também são outros parceiros que a gente tem no interior, porque converge ali o comércio, que muitas vezes se relaciona com a produção. Exato. Então, a gente tem essas parcerias locais, mas também tem as parcerias estaduais. E o nosso conselho, que tem as principais federações como ente representativo no nosso conselho, também nos dão algumas diretrizes por segmento. Se é no agro, quem dá as diretrizes principais é a Federação da Agricultura. Se é na indústria, a Federação das Indústrias. Se é no comércio, a Federação do Comércio. Então, a gente faz toda assim, uma provocação baseada nessas diretrizes, mas a nossa diretoria estabelece estratégia de atuação. Hoje a gente tem até uma denominação que a gente coloca, é o Ceará Mais Empreendedor. Então, é uma grande estratégia do Sebrae, e aí ele tem alguns eixos de atuação para poder ir de encontro a essa grande estratégia. Para quem não conhece o que é o Sebrae, como é que você define o serviço que ele presta e como é que a instituição? A instituição é uma instituição sem fins lucrativos, de apoio, né? Uma instituição de fomento ao desenvolvimento brasileiro, mas cada estado tem a sua unidade federativa e tem a sua autonomia para trabalhar. Nós desenhamos programas e projetos para atuar nos segmentos produtivos e isso faz com que a gente chegue junto. Só que nós temos várias ações que o Sebrae pode desenvolver. Nós podemos realizar feiras, nós podemos fazer missões técnicas, que é para conhecer experiências exitosas em outros ambientes. Nós fazemos cursos, nós fazemos consultorias, quer seja consultoria em gestão, quer seja consultoria em tecnologia. Consultoria em tecnologia a gente chama de Sebrae Tech, que é um instrumento do Sebrae, que é no território nacional e que vai para resolver um problema dentro da propriedade. Sebrae Tech. Sebrae Tech é um instrumento que hoje muitos produtores já utilizam. Ele tem um bom subsídio de 70% do valor da consultoria, 70% o Sebrae subsidia, os outros 30% o produtor paga e ainda pode pagar de forma parcelada. Então, se eu tenho um problema, sei lá, no manejo alimentar do meu rebanho, e eu não estou conseguindo resolver, a gente, com o Sebrae Tech, leva um consultor lá para dentro, faz com que ele resolva aquele problema do manejo alimentar. Aí eu tenho um problema no manejo sanitário, eu tenho um problema nas boas práticas agrícolas, né? Então, o Sebrae Tech tem toda uma cobertura de iniciativas. Consultorias especializadas para cada segmento. Aí a gente atua com todos os segmentos do agro e também na linha de preparação para o mercado. Eu quero desenvolver uma marca, o Sebrae Tech pode ir lá desenvolver uma marca. Eu quero desenvolver um site, o Sebrae Tech pode ir lá desenvolver um site. Eu quero fazer uma melhor forma de atuar no Instagram ou no WhatsApp, o Sebrae Tech pode lhe orientar melhor de como você utilizar uma boa divulgação utilizando essas mídias sociais. Então, ele tem um leque de oportunidades, né? Desenvolver marcas, dar entrada até para patentes, se for o caso. Então, é um programa muito posicionamento estratégico, né? De vendas. Então, lojas virtuais. Então, tudo que for necessário para atender bem a quem precisa, quer seja no campo ou na cidade, o Sebrae tem como contribuir. Porque o Sebrae é o único S que atua em todos os segmentos produtivos. A indústria, o comércio, o serviço e o agronegócio. Muito bom. Me diga uma coisa, como é que vocês têm, que o produtor hoje, assim, ele quer chegar, tá perdidão ali, rapaz, eu quero um apoio. Ele chega no Sebrae, aí ele conversa e qual é o caminho que se desenha para ele? Nós temos... De forma prática, assim, colocando do ponto de vista de que, eu sou aqui quero começar, para onde é que eu vou? Estou perdido. Se na cidade dele tiver uma agência nossa do Sebrae, que nós temos escritórios nas principais cidades do interior, ele pode se direcionar ao próprio escritório do Sebrae e levar, digamos assim, a sua demanda, a sua angústia. Eu quero empreender em determinada atividade, não sei por onde começar. O Sebrae pode me ajudar? Pode. Até porque a gente chama isso de fazer um plano de negócio para aquela atividade. Então, isso a gente tem um leque de consultores que podem fazer um plano de negócio para determinada atividade produtiva no campo. Então, isso é uma alternativa. Mas a minha cidade não tem ainda um escritório. Nossos gestores muitas vezes têm agenda nos municípios e eles se utilizam muitas também das salas do empreendedor, que é uma iniciativa da lei da pequena empresa, onde o Sebrae é parceiro estratégico dessas salas para receber, né, os empreendedores de uma maneira geral. E aí essa sala do empreendedor também pode ser um canal de receber essas pessoas para poder dar um direcionamento
àquele cliente que está interessado em empreender ou fazer uma capacitação, ou resolver um problema na propriedade dele, ou na agroindústria dele. Qualquer que seja o segmento, a gente pode apoiar também com essas salas do empreendedor, certo. Até porque o Sebrae tem um programa chamado Cidade Empreendedora. Então, a gente faz parceria com o município tem eixos de atuação com esse programa e deságua um dos eixos é justamente a sala do empreendedor. Certo. Germano, como é que você enxerga a agricultura aqui no estado do Ceará hoje? Você que já tem algum tempo, né, aí no Sebrae, como é que você enxerga hoje a agricultura no Ceará, um estado semiárido, mas que tem muitos potenciais também a serem desenvolvidos e em desenvolvimento, né? Hoje a gente percebe que tem já uma mudança, né, de pensamento, uma melhoria. Evidentemente tem grandes desafios. Eu acho que o principal desafio no campo é a gestão ainda das propriedades. Muitas vezes o produtor ele não faz as contas que deveria fazer para saber se está ganhando ou perdendo dinheiro, não aplica as técnicas que já são conhecidas, né, lá na sua propriedade, quer seja em manejo. Então isso aí são grandes desafios. E um outro desafio hoje que a gente tem percebido e tem sido falado bastante pelos próprios produtores é a questão da mão de obra. Hoje Sim. É um grande desafio a questão de mão de obra no campo. Sucessão rural, né? Também a sucessão rural. É outro, porque hoje, se você pegar talvez a faixa etária dos produtores, a grande maioria já está aí dos 40 a mais, eu acredito. Né? Então, isso é uma questão a se preocupar, a se discutir, porque a gente precisa de ter pessoas novas, trazendo um olhar diferente, trazendo a tecnologia mais próxima, até para poder gerar um diferencial no negócio. Germano, e o que é que do Sebrae hoje tem de maior destaque, assim, que salta logo aos olhos, assim, que você... quando fala do trabalho do Sebrae pelo Estado. Ele atende também a produtores independentes de tamanho? Como é isso? O Sebrae ele tem um teto que a gente chama de faturamento de atendimento do cliente. Aquele produtor que fatura até 4,8 milhões de reais por ano, faturamento bruto que a gente chama, ele é cliente Sebrae. Acima desse patamar, aí ele já não é cliente Sebrae. Ele pode ser um parceiro, até para atender e fortalecer os pequenos. Então, até esse patamar aí é cliente do Sebrae. Entendi. Isso no meio rural, porque no meio urbano existe algumas diferenças por causa da legislação. Né? O microempreendedor individual, que é chamado MEI, aí tem um faturamento limite até 81 mil reais por ano, né? Por ano. Aí se você vai para a microempresa, ela vai até 360 mil por ano. E a empresa de pequeno porte, que a gente chama, ela vai acima de 360 e vai até os 4 milhões e 800 mil. Entendi. Então são os patamares de porte das empresas. Para a gente não existe no meio rural essa questão de porte. A gente atende até esse limite aí de faturamento, né, por ano e qualquer cliente que seja. E hoje assim o Sebrae tem o que assim de mais destaque assim para dentro dessa categoria aí do agro? A gente, na linha de capacitação, a gente trouxe mais recentemente uma capacitação chamada Empretec Rural. Eu ouvi falar. Ele é oriundo do Empretec tradicional, digamos assim. E a gente está fazendo algumas turmas no interior. Nós já fizemos, até o presente momento, 6 turmas do Empretec Rural do ano passado para cá. E isso ele é interessante porque ele trabalha o comportamento empreendedor. Não é a gestão em si, é o comportamento empreendedor. E aí ele tem trabalha 10 características desse comportamento durante 6 dias de imersão numa capacitação fechada e bastante provocativa. Então, esse é um instrumento muito interessante. Um outro instrumento que a gente tem utilizado e focado na inovação é o Agente Local de Inovação Rural, que são profissionais de formação, na grande maioria, nas áreas de agrária, mas também tem outras formações, isso não é limitante. Ele recebe uma capacitação do Sebrae, numa que a gente chama de uma jornada de inovação, para levar uma cultura de inovação para dentro da propriedade, ou para dentro da agroindústria, que ele atende esses 2 segmentos, ou a agroindústria ou o produtor rural. Tá? Então, é um instrumento interessante que faz com que tenha um profissional que ele marca encontros ao longo de um ano, que ele tem 12 meses de duração, e isso faz com que o produtor perceba um pouco melhor a sua realidade daquele negócio, porque ele faz um diagnóstico que a gente chama de radar de inovação, para mostrar como é que está a propriedade naquele início, e no final faz a mesma aplicação para saber o que é que evoluiu nesse processo, por conta da prática do dia a dia lá
com essa jornada de inovação. O desenvolvimento dessa cultura, né, empreendedora, inovação já é uma coisa já mais além, né, que eu acho que nesse sentido o Sebrae abre a cabeça da pessoa para ela entender. Nós temos níveis, né, educacionais com problemas que já sabemos, né, e a formação, mas essa cultura do empreendedorismo ela nunca é trabalhada desde o início. A gente sempre costuma ouvir que nos Estados Unidos e em outros países onde isso é mais desenvolvido, existe essa cultura já trabalhada desde a escola, né? E a gente sempre ouve falar que por conta disso, de não haver essa cultura, muita empresa nasce e morre logo, não é isso? Então, como é que o Sebrae enxerga isso aí dentro e age para transformar, né? Assim, a nossa grande papel é tentar transformar sonhos em realidade, né? Até porque todo dia bate na nossa porta alguém querendo empreender em alguma atividade. No campo, como já existe uma certa tradição da formação das pessoas que estão no campo, que às vezes vem de pai para filho, né, de avô para filho, né, e assim vai sucedendo aí as gerações, já tem algo mais arraigado. Mas muitas vezes ele trabalha ainda muito de forma empírica. Então é aí onde entra o nosso papel de mostrar que ele, como produtor, ele é um empresário da terra. E aí o Sebrae tem uma condição de chegar mais próximo, mostrar para ele alguns caminhos, né, trabalhar com algumas ações, criar um planejamento da sua atividade e aí ele realmente perceber que aquilo ali pode gerar melhores resultados. Então a gente apoia muito no sentido de preparar os produtores, né, e produtoras rurais para saber lidar melhor com a sua atividade e tirar o melhor resultado. Então esse é o papel que a gente faz. Quer seja para quem quer começar, ou quer seja para quem já está na atividade. Entendi. É entender que aquela propriedade é uma empresa, né? Isso. Muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão, né? E aí ele precisa entender mesmo. E um dos aspectos que a gente trabalha muito é a questão de números. Porque com informação, com números, com dados, você pode mostrar para ele que se ele está indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado. E aí você mostra, se você tiver esses devidos cuidados, você consegue tirar um resultado um pouco melhor da sua atividade. Né? A gente estava até agora pela manhã fazendo aí um fechamento desse área rural, desse ciclo, e um dos exemplos que um dos agentes trouxe foi, eu cheguei lá no determinado produtor de queijo, e ele produzia apenas 2 unidades por dia. E aí com as orientações que o programa foi dando, ele começou a perceber que poderia melhorar. Hoje ele está no manejo, na organização, de saber se relacionar com o cliente. E aí ele conseguiu pular de 2 para 9 unidades de queijo por dia, sabendo fazer um melhor aproveitamento da sua atividade. Ele não tinha os controles de custo devidos. Só com pequenas orientações ele passou a ter o controle de custo. Ele saiu de um faturamento de R$ 1.500 por mês para R$ 4.500 por mês. Ou seja, ele teve uma só para uma questão de ordenar a sua atividade para poder ter um melhor resultado. É um trabalho um pouco que passa até por assistência técnica, né, Germano? A gente não faz assistência técnica, né? Mas na verdade é de orientação e de preparação. E a gente utiliza muito a consultoria como um instrumento que pode transformar a realidade de cada atividade. E o cara às vezes nem tem ideia do potencial que ele tem ali, né? Guardado, né? Na propriedade dele. Onde é que são as regiões hoje que existem regiões hoje em que o Sebrae tem uma atuação mais forte na agricultura, que você destacaria? Assim, na verdade, a gente tem atuação em todo o estado do Ceará, pelas regiões e cada escritório regional. Dependendo da vocação do território, aí aquela atuação nossa é mais presente. Vou dar o exemplo do leite. O leite, apesar de estar em todos os municípios do estado do Ceará, ele é mais forte no Baixo Médio Jaguaribe, no Sertão Central e ali no Centro-Sul. Então, esse território aí tem uma maior presença, digamos assim, da atividade, e a gente tem projetos estratégicos nesse segmento, tanto para o produtor como para o agroindustrial, para os laticínios e queijarias. Então, hoje a gente tem uma atuação muito forte, principalmente nas queijarias, para incentivá-las a buscarem o selo de inspeção, quer seja municipal, estadual ou federal. E a gente utiliza o Sebrae Tech para poder adequar os empreendimentos para poder receberem esse selo de inspeção. Um desafio desses produtores, muitas vezes, o cara diz que às vezes a fiscalização está ali na estrada, o cara está com a produção dele todinha dentro do carro, e de certa forma fugindo da polícia. Digamos assim, né? Como correndo risco, né? E correndo risco, né? Quando a gente faz esse trabalho, é justamente para poder deixar ele preparado a receber um selo de inspeção, se regularizar
E aí é que vem, ele abre mercado. Que ele agora pode vender com segurança, ele consegue colocar em qualquer local, dependendo do nível de selo. Se for municipal, só pode vender dentro do município. Mas se for estadual, pode vender em todo o estado. Exato. E se for federal, você pode vender no Brasil todo. Então, depende da sua estratégia de mercado, de negócio que você queira. Aí o Sebrae também pode apoiar nessa linha. Eu me lembro uma vez que em um evento desses aí no interior, sobre a questão da cadeia da bovinocultura, tinha um produtor que disse, rapaz, eu me sinto um traficante de queijo, porque se eu tirar o queijo da minha propriedade, eu tenho que estar escapando da fiscalização para poder chegar. E se for, às vezes não vai bem armazenado, pode ser apreendido, né? Porque às vezes não está ali tanto com o selo como nas condições ideais, né? E eu acho que transcender isso aí é muito importante, né? Até porque imagine ele perder uma produção total por conta de ser apreendido. Olha o prejuízo que não é. Se ele tivesse com o selo, né, todo regular, ele não perdia mercadoria. O preço, com certeza, é melhor porque ele está todo regularizado e ele tem a oportunidade de negociar com vários clientes aí, né? Então, veja a diferença que é. Às vezes, o medo da fiscalização impede um pouco você empreender de forma mais estratégica. Então, é importante estar na linha, buscar a legislação adequada, buscar as entidades que podem apoiar. É o Sebrae, é os órgãos de governo, são os órgãos financeiros, que todos podem contribuir naquilo que for preciso para o empreendedor. Germano, o Sebrae ele mensura o impacto do trabalho dele nessas regiões, nessas cadeias? Sim, a gente tem duas linhas de iniciativas. As iniciativas de projetos estruturados, que nós chamamos, que é por segmento, a gente tem, por obrigação, medir resultado. Entendi. Porque nós somos cobrados por isso. A gente, normalmente, nesses projetos, a gente mede esses dois indicadores, aumento de faturamento e produtividade. Mas no agro, a gente ainda vai um pouco mais além, porque é um pouco, digamos assim, a gente precisa ter um olhar um pouco mais próximo da realidade da propriedade. Então, a gente gosta de olhar pelo custo de produção, gosta de olhar para ver se ele está modernizando a atividade dele, gosta de olhar também quais são os novos canais de comercialização que ele pode ter, que muitas vezes ele é preso a único canal e a gente pode incentivar a buscar outros canais de comercialização. Ele fica refém, né, ali de um... Aí ele pode ficar, às vezes, refém de apenas um único comprador. A gente quer que ele realmente consiga diversificar, né, e ter novas oportunidades de negócio. E às vezes não é só você produzir, é você conseguir competir em preço, né? É um desafio também de quem produz, né? Com certeza. Porque assim, você quer levar seu produto para a gôndola do supermercado, primeiro você tem que garantir um volume, né? Depois você tem que conseguir competir na sua planilha de custo com quem muitas vezes é maior do que você. E a agregação de valor, no sentido de você ter um produto lastreado numa história, às vezes você conseguir agregar isso, contar essa história no produto, ele pode ser um diferencial, né? O pequeno, né? Porque assim, uma questão é você produzir em escala. Aí concorrer com as grandes escalas não é tão fácil. Mas aqueles produtos de nicho, aí eu posso competir. Porque eu crio um diferencial do meu produto, às vezes contar uma história, porque hoje o consumidor está muito atento a isso. Rastreabilidade também, né? A questão da rastreabilidade, saber toda a origem do produto, a qualidade de onde produz, como é que veio, as matérias-primas. Então, se eu conseguir realmente mostrar para o consumidor que aquilo ali é valor do meu negócio, eu posso se tornar competitivo, mesmo com relação às grandes escalas. Mas as grandes escalas, às vezes, ela é para volume. E o de nicho não, são para categorias específicas, são para clientes que realmente têm um olhar diferente para aquela experiência. Valoriza aquilo, né? Ele, tipo assim, eu vou valorizar a experiência, o saber fazer, né, a cultura daquele território, daquele local, e isso faz realmente um diferencial. Hoje a gente tem uma estratégia do Sebrae em nível Brasil, mas aqui principalmente no Ceará, que é um tema chamado indicações geográficas. Selo que é, na verdade, um selo, mas você tem que fazer toda uma preparação daquele grupo de produtores de um produto daquele território. Hoje, nos últimos 3 anos, nós conseguimos ajudar e conquistar, junto ao órgão que dá essa chancela, que é o INPI, a cachaça de Viçosa do Ceará. Sim. Foi o Sebrae que fez um trabalho muito forte com eles e garantiu eles conseguirem conquistar isso. O mel de aroeira dos Inhamuns, que é um mel característico daquele território lá. Na parte de... A abelha da... que aí ela tem aquela determinada florada, então, daquele período do ano, que agora normalmente no segundo semestre, faz uma produção diferenciada e na área de caatinga, de semiárido, então tem... O que esse mel é diferente, Germano? Ele é a coloração, o sabor,
né? Então, ele tem realmente características bem diferentes e é naquele território lá que ele tem maior produção. Então, fez com que a gente mostrasse que realmente é um produto diferenciado daquele território. Uhum. No artesanato, a gente tem a renda de filé lá do Jaguaribe, também foi conquistada agora recente. Até um jovem que foi da SDA. Tem uma que é um pouco mais antiga, mas também é um artesanato em cerâmica lá da Alegria, no Ipu. Também conquistamos agora recente. Nossa. Né? E nós temos também nos Inhamuns o algodão ecológico. Então, esses 5 foram 5 IGs que já foram conquistadas com trabalho efetivo do SEBRAE, e estamos aguardando aí a resposta de mais 3 agora, que um é o café da Serra do Maciço de Baturité. Café de sombra. Café de sombra, estamos aguardando o retorno. A renda de bilro ali do Aquiraz, que é aquela daquelas rendeiras, também estamos aguardando. E um outro artesanato que é da fibra do croá lá em Pindoguaba, no Tianguá. Então, eu já fui na Pindoguaba. Então, esses são 3 que nós estamos aguardando. Tudo isso com indicação geográfica, que é você mostrar para a sociedade que o produto é daquele território e tem valor. Isso agrega o que em termos percentual num preço? Normalmente, segundo os estudiosos nos falam, ele agrega entre 30% e 40% no valor do produto em comparado a um produto que não tem indicação geográfica. A gente falou aqui de mensuração. Você falou, a gente tem que atestar essa mensuração. Você mede isso em milhões, em faturamento? Como é que é o... A gente mede por cliente a realidade dele no início do projeto e mede no final do projeto. Aí faz o comparativo. A gente mede em todo o exercício. No começo de 2025, a gente faz a medição daqueles produtores que estão naquele projeto, tanto é que é só para aquele público. E no final do projeto, que é no final do exercício, a gente faz a nova medição para saber o que é que evoluiu nesses 2 indicadores. Tem produtos específicos assim que o SEBRAE se orgulha de ter ajudado, que hoje eles estão aí alçando voos próprios e crescendo até num... O leite para a gente é uma grande atividade que a gente atua, principalmente hoje nas queijarias, que a gente conseguiu ajudar a muitas queijarias conseguirem conquistar o seu selo de inspeção, quer seja municipal, estadual e federal. Nos últimos anos, eu acho que passou pela gente em torno de umas 50 unidades dessas já. Queijaria está crescendo. Trabalhando e provocando. Algumas já fizeram as suas conquistas, as outras ainda estão em processo, mas foi um grande diferencial. As próprias cachaças, por conta desse trabalho, eles começaram a criar cachaça aviador aí, né? Aviador é uma delas, né? Tem ali Mapirunga, tem várias outras unidades lá que realmente são representativas e tem excelente qualidade. Eu tive a oportunidade de visitar umas 2 ou 3 delas lá com excelente qualidade, com um ambiente muito favorável de receber também o consumidor. E a vantagem da cachaça ali na região é que ela fica muito atrelada também ao turismo. Então você consegue criar um ambiente muito favorável para o produto no território e atração turística para aquele ambiente. Então isso é muito bom, muito positivo, né? A gente também tem uma atuação... Vira rotas, né? Como o café. Viram rotas, exatamente. O café tem uma rota lá do café na Serra. Tem, inclusive desenvolvida pelo SEBRAE, Rota Verde do Café, né? Nós temos a Rota das Falesas, que é aqui do Litoral Leste. Nós temos a Rota do Cariri. Temos uma das mais antigas, a Rota Integrada, que é a Rota das Emoções, integra Ceará, Piauí e Maranhão. Então, essas rotas realmente fazem um diferencial, porque cria na cabeça do consumidor que eu vou para um ambiente que eu possa visitar vários empreendimentos e experimentar, né, esses empreendimentos naquelas rotas. Então, isso é muito positivo. E o trabalho do SEBRAE tem sido efetivamente na estruturação mesmo dos negócios desse ambiente, quando você define uma rota, você elege também aqueles empreendimentos que fazem parte da rota. Certo. E nós precisamos preparar esses empreendimentos para poder saber receber. Então, o SEBRAE faz todo esse papel. Ele mapeia o território, cria a rota, define quais são os principais empreendimentos que estão naquela rota, o que é que eles precisam ter para se preparar bem, para poder saber receber bem. Inclusive no rural. Hoje você tem aí, por exemplo, a própria Rota do Café é uma rota turística do meio rural, que é o café que está ali como ícone, né, para ser visitado e conhecido. Massa. Entendeu? Então, hoje está se criando também a rota dos engenhos lá na região ali da Ibiapaba, para poder você integrar as cachaçarias, os engenhos que produzem a rapadura, o açúcar e outros derivados. Então, também tem criando assim, uma rota justamente para mostrar ao turista que existe uma coisa bem estruturada, bem pensada. Aí você atrela os órgãos os empreendimentos turísticos de pousadas, restaurantes, hotéis. Então, você cria uma economia do local ali
né, estruturada, organizada e que gera riqueza naquele território. Já, mano, dá para perceber assim uma melhoria do ambiente de negócios nesses últimos anos? Eu digo no rural, porque o rural também tem suas especificidades, mas quando tudo está integrado, né? O Sebrae... Sim, a gente hoje já tem várias experiências de sucesso de quem estava no estágio A e com a atuação do Sebrae e parceiros. A gente também tem que dar, né, abraço aos nossos parceiros, que a gente sozinho também a gente não faz tudo. E isso a gente vê muitos exemplos de a pessoa que estava no estágio A com as intervenções do Sebrae e dos parceiros, ele passou a ter um outro patamar, melhorou a gestão do negócio, melhorou o seu produto, já consegue chegar em eventos de uma forma mais organizada. A gente, inclusive, agora vai fazer em Quixadá, de 11 a 13 de setembro, o Encontro Nordestino de Leite e Derivados, que é um encontro que ele roda os estados do Nordeste. Esse ano vai ser no Ceará, lá em Quixadá, de 11 a 13. É só para o segmento leiteiro, né, a cadeia produtiva do leite. E aí é um grande evento, você faz concurso do queijo. Vai ser quando? De 11 a 13 de setembro agora, em Quixadá. E aí você faz ali todo o ambiente para o segmento, mas você tem as palestras com vários temas, tanto da legislação, como de produção, como de tecnologia. Tem a própria exposição de produtos e serviços no próprio ambiente. Então, é um evento que mexe com a região Nordeste como um todo. Vão vir caravanas dos outros estados do Nordeste, caravanas de todos os municípios do território do cearense. Então, a gente acredita que vai ser um grande evento agora do Enel. A gente chama de Enel, que é Encontro Nordestino de Leites e Derivados, no estado do Ceará. O Sebrae é um dos realisadores. O Sebrae é o realizador principal. Mas aqui no estado do Ceará a gente está na correalização com a federação, está correalizadora com a gente, a agricultura do estado do Ceará, justamente por ter, né, total conhecimento da realidade do campo. Que outros eventos? Acho que eu sempre, quando a gente vai para um evento grande, um Expocrato, um Expoesse, qualquer outro evento, a gente vê lá que o Sebrae está sempre lá. Que outros eventos o Sebrae está bem parceiro e que ajuda a disseminar o trabalho e contribuir com todo esse ambiente? O Sebrae está em todas quase, né? Nos eventos de exposições de animais, a gente sempre é parceiro de praticamente todos eles no estado do Ceará, né? Exemplo da Expoesse aqui, exemplo da Expocrato, que nós tivemos lá, inclusive, o sistema S integrado lá dentro daquele ambiente. Outras exposições de vários municípios a gente atua também, depende da realidade de cada discussão e fechamento das parcerias nos locais. E esse ano, não é na área do campo, mas são 2 grandes eventos que o Sebrae vai fazer, resgatando a Feira do Empreendedor, que vai acontecer no centro de eventos, e o Ceará Tech Summit, que é um evento focado na inovação e tecnologia. Então, vão ser os 2 eventos na mesma data nos nossos centros de eventos, um no pavilhão e o outro no outro pavilhão. Na mesma data, os 2 grandes eventos vão acontecer, de 8 a 10 de outubro. Certo. Qual é a tua história aí no agronegócio, mas você tem uma formação em administração. Há quanto tempo você está aí no setor do agronegócio no Sebrae? No setor do agronegócio, eu tive 2 momentos. Eu tive lá atrás, entre 2007 e 2010. Inclusive, na época, a gente tinha gerências por segmento. Eu era gerente do agro na época. E aí atuei junto com vários segmentos e com vários parceiros na época. Aí tive uma mudança de ir para um caminho de assessoria, né, da nossa diretoria. Aí tive que realmente me integrar mais às diretrizes da diretoria, principalmente para levar para os nossos regionais. Aí atuava com todos os segmentos produtivos. E agora, mais recente, eu retornei ao agro de 2022 para cá. Já estou atuando aí há 3, 4 anos novamente, tentando contribuir aí com o desenvolvimento do nosso estado no agronegócio. Tá certo. Germano, já se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, que mensagem você deixa para aquela pessoa que ou está pretendendo, ou já iniciou uma produção, um empreendimento, quer iniciar um empreendimento rural? Eu acho que até em outros negócios não agrícolas também, né? Que às vezes a pessoa está no campo, mas não desenvolve uma atividade diretamente agrícola, né? Que mensagem você dá de orientação para essa pessoa, para ela não perder tempo numa jornada em que ela pode queimar etapas no sentido de crescer mais rápido? Primeiro, que acredite no próprio negócio, acredite no seu desempenho, na sua vontade de fazer diferente. Isso acho que a primeira mensagem é da pessoa, né? Ela acreditar naquilo que realmente faz.
Segundo, busque as entidades que podem contribuir para minimizar erros, para não começar de forma empírica, só porque o meu vizinho está fazendo, eu vou fazer igual a ele, muitas vezes quebra a cara, essa é a Aí realidade. desiste rápido, Aí desiste rápido. Então procure o SEBRAE, procure, se for da área rural, a Federação da Agricultura, através dos seus sindicatos rurais que estão aí nos territórios. Procure uma Emater, que está aí também à disposição. Procure aqueles entes que podem lhe dar uma orientação naquele segmento que você quer. E o SEBRAE realmente é o parceiro dos brasileiros. A gente está junto para poder fazer com que as pessoas possam empreender com segurança. Risco vai existir? Sempre vai existir. Nenhum negócio deixa de ter risco. Mas com a boa informação, com conhecimento e com a preparação e com orientação, você minimiza com certeza os riscos do seu negócio. Germano, muito obrigado pela sua presença. As portas aqui do podcast estão sempre abertas para o SEBRAE, de todos os eventos e o trabalho que o SEBRAE desenvolve, que realmente é um trabalho muito importante. E as portas estão abertas aí para eventuais novas presenças do SEBRAE aqui. Tá certo? Marcelo, muito obrigado aí pela oportunidade. Desejo sucesso aí nesse podcast e outros que você vem conduzindo aí e valorizando o homem do campo, que é muito importante para a gente, que bota a comida todo dia na nossa mesa, né? Exatamente. Então, obrigado. E a você que nos acompanhou, a gente agradece. Acabamos de entrevistar aqui o Germano Blum, ele que é gestor do agronegócio do SEBRAE Ceará. E continue acompanhando o nosso podcast no YouTube, no Spotify, os cortes nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Até a próxima edição. Conto com você novamente.